finalizado aqui, então, né, todo o nosso capuz. Então, a gente organiza ele pra ele ficar bem bonitinho aqui atrás, tá? E agora a gente coloca as marcações do cabelo, né? Eu coloquei aqui as marcações, né, mais ou menos onde vão ficar a boca, talvez eu mude. E aqui eu coloquei as marcações do cabelo. Então, contando aqui a partir dos olhos, é a quarta carreira, entre a quarta e a quinta carreira acima dos olhos, ó. 1, 2, 3, 4, entre a quinta, peraí, 1, 2, 3, 4, entre a quarta e a quinta carreira, é isso mesmo, a partir dos olhos, tá? E aí, eu dei a volta aqui, ó, com os alfinetes, tá? Então, essa é a marcação onde a gente vai colocar o cabelo. Então, aqui na parte de trás, a gente pode até descer, né, ele aqui um pouquinho, né, pra acompanhar o formato da cabeça, tá? Então, a gente desce aqui um pouquinho, porque aí ele é careca, né, aqui em cima. Então, a gente faz meio que um círculo descendo, tá vendo? E aí, descendo pro meio da cabeça, pra toda essa parte aqui de cima ficar sem cabelo, tá? Então, é meio no olho mesmo, tá? Então, só marca aqui na frente e aí embaixo a gente desce um pouquinho só pra fazer esse formatinho aqui embaixo, pra ficar carequinha, tá? A cor do cabelo, nós vamos fazer essa mesma cor que a gente colocou, esse marrom mais escuro, aqui no detalhe do capuz e no detalhe da barra. Então, é esse 7569. E nós vamos cortar alguns fios. O tamanho do cabelo, na frente é menor, mas aí a gente já corta tudo do mesmo tamanho, coloca o fio e depois a gente só recorta, né, o tamanho que a gente precisa. Aqui na parte de trás, ele é um pouquinho maior, tá? Ele é um pouquinho mais longo. Então, medindo aqui, ó, até a base, né, da marcação, até a base da cabeça, a gente tem aqui, deixa eu ver, esse aqui vai dar mais ou menos uns 10 centímetros. Deixa eu cortar aqui e já passo a medida pra vocês. 11 centímetros, tá? Então, a gente pode cortar vários fios aí com essa medida de 11 centímetros. Pra gente começar, eu cortei aqui alguns fios já. Pra gente começar a colocar nossos cabelinhos, né? Nós vamos dobrar. E aí, nós vamos inserir um fio. Ó, vamos deixar essa alcinha livre. E aí, nós vamos pegar o outro fio. Vamos inserir na frente. Vamos passar pela alcinha que nós deixamos, pegar o outro fio, passar por dentro dessa alcinha e deixar a próxima alcinha livre. E aí, nós vamos puxar esse primeiro fio que nós colocamos, ó, para que ele fique saindo lá de dentro, ó. Então, o fio de cabelo, ele não fica com aquele nozinho, tá? Então, ele fica saindo lá de dentro da cabeça e é assim que nós vamos repetir por toda a volta da cabeça, tá? Então, sempre deixa a alcinha, uma alcinha livre e nós vamos inserir a nossa agulha no próximo ponto onde a gente quer colocar o próximo fio, passar na alcinha que a gente deixou, pegar o próximo fio, escapou aqui, pegar o próximo fio, passar por dentro e deixar a alcinha livre. E aí, o que eu faço com a alcinha de trás, com o fio de trás, eu puxo para que ele fique, ó, lá dentro da cabeça. E eu vou repetindo esse mesmo processo em todos os pontos, tá? Se você não entendeu, dá uma pausa no vídeo, volta, tá? Desde o primeiro fio aqui que a gente colocou, que você vai conseguir. É bem tranquilo, na verdade, né? Depois que você colocou o primeiro, a minha alcinha aqui eu deixei pouca. Depois que você colocou o primeiro, os outros são só repetições, tá? Bem simples e bem facinho de fazer. Então, eu vou colocar cabelos em toda a volta. Eu vou colocar nessa volta aqui de baixo e eu tô achando que eu vou fazer mais uma carreira aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer 2 carreirinhas aqui de cabelos e volto aqui
pra mostrar como que tá ficando, né, como que ficou. E aí passar o passo seguinte pra gente continuar. Cabelo finalizado, eu coloquei 2 carreirinhas aqui, ó. 2 carreirinhas de cabelo, tá? E a parte de trás fica assim, e a parte da frente eu só coloquei os cabelinhos aqui pro ladinho, tá? E aí ele fica com o meio aqui careca. E agora aqui eu coloquei algumas marcações, né, de onde a gente vai colocar a barba. Aqui eu já havia colocado a marcação da boca, tá? Então a boca, né, nós vamos fazer essa marcação da boca aqui. Pra ficar um pouco mais fácil, ó, então eu coloquei a boca 1, 2, 3 carreiras, entre a terceira e a quarta carreira abaixo dos olhos, tá? E exatamente a uma distância de um ponto dos olhinhos. Então, eu vou utilizar o mesmo fio marrom que eu usei pra fazer todo o corpo. Nós vamos utilizá-lo aqui na boca. Aí, pra fazer a boca, eu vou fazer só um tracinho bem simplista mesmo. Também só para ficar mais fácil pra gente poder fazer a barba. Qualquer coisa, se ficar muito apagado, depois a gente troca a cor da boquinha, tá? Mas por enquanto vai ser assim. E aí, a barba, ela vai passar mais ou menos aqui. Ó, e como que eu fiz isso? Eu peguei aqui a marcação da orelha, né, onde seria a costeleta, tá? Dos 2 lados, e vim colocando os marcadores na diagonal, tá? Até chegar aqui embaixo no queixo. E aqui, né, como ele tem, né, um pouquinho de barba aqui em cima do queixo, a gente vai, né, fazer, acrescentando depois os outros pelinhos da barba, tá? Mas inicialmente nós vamos traçar uma linha de fios nessa marcação, ó. Então, eu coloquei bem do ladinho e vim traçando na diagonal dos 2 lados. Então, a gente vai colocar, do mesmo jeito que nós colocamos o fio de cabelo, nós vamos colocar aqui os fios da barba e depois a gente vai acrescentando pra cima, pros lados, fazendo o bigode. Então, nós vamos fazendo juntas aqui, tá? Então, o mesmo fio que eu usei no cabelo, eu vou começar a usar na barba, tá? E depois a gente recorta o tamanho que vai ficar a barba certinho. Então, nós vamos começar aqui, bem embaixo da orelha. E é do mesmo jeito que nós colocamos todo o fio de cabelo, tá? Então, de um pontinho pro outro, a gente passa a agulha por dentro do lacinho que a gente deixou, puxa, deixa outro lacinho e vai percorrendo tudo isso, né, em torno do rosto. Então, eu vou fazer todas as marcações aqui, preencher e já volto pra gente continuar. Coloquei aqui a primeira marcação da barba, ó, então coloquei aqui só uma camada de fio. É claro que tá muito grande a barba, né? Ele não tem a barba desse tamanho, então a gente vai recortar depois. E aqui, ó, eu já fiz a marcação da segunda camada, tá? Então, vamos fazer mais uma camada de barba, né, aqui. E aqui, né, tem aquele espacinho do queixo, né, que geralmente não tem barba no queixo, né? Tem só uns pelinhos aqui, mas a gente vai deixar sem. E aqui do outro lado, a mesma coisa, e a gente vai preencher todos esses locais aqui onde eu alfinetei. Então, é só pegar uma camada acima da marcação que a gente já fez e preencher aqui essa lateralzinha da boca, tá? Então, se você quiser observar e fazer a marcação igual, esse é o momento que você pausa o vídeo, tá? Então, vou colocar assim, você pausa nessa imagem e repete todas essas marcações no seu, tá? Então, aqui eu vou preencher com fio em todas essas marcações e volto aqui pra gente poder recortar e diminuir bastante essa barba.
Coloquei aqui, então, né, a segunda camada, né, de barba. Ó, então, aqui eu fiz 2 carreirinhas aqui, coloquei por cima, naquelas marcações que nós havíamos colocado. E aí, porventura, LD, eu não quero fazer a barba assim, eu só quero bordar por cima. Gente, eu sempre falo que esse aqui é um canal de inspirações, então você faz do jeito que você achar melhor. O que ficar mais fácil pra você, né, o que você julgar que fica melhor na sua peça, tá? Então, se inspire, né? Se você quiser fazer assim, faça. Eu acho que o resultado aqui vai ficar bem bacana. Mas, se você não quiser fazer desse jeito, tá? Faça do jeito que você achar que deve e tá tudo certo. Então, vamos lá. Coloquei em todas as partes aqui. Agora, a gente vai fazer um bigode nele aqui. Pra gente completar, né, caso faltar o restante da barba. Então, vou pegar aqui um pedaço de fio. O bigode, eu não vou fazer ele colocando os fios igual eu coloquei na barba, porque vai ficar muito alto, tá? Então, nós vamos medir mais ou menos aqui o meio da boquinha, tá? Então, eu vou colocar o fio aqui em algum ponto aleatório. E vou sair aqui bem no meio da boca. E aí, a partir daqui, eu vou puxar pras laterais. Tô enganchando pra falar. Então, eu vou puxar pras laterais, ó. Então, eu vou puxar aqui pra lateral. Vou fazer um pouco na diagonal. Vou puxar 2 fios para ficar um pouquinho mais grosso. E aí, vou sair no mesmo lugar e vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Depois, a gente tira esses fiapinhos que saem aqui do meio, tá? Super normal quando a gente puxa o fio assim. Ó, e aí, pro outro lado, a gente faz a mesma coisa. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil. Então, foi 1, 2, 3, 4. E aqui, então, mais ou menos aqui. E aí, a gente sai aqui no mesmo ponto que a gente entrou. A gente dá um nozinho, esconde o fio. E esse fio que sobrou aqui, esse pedacinho, dá até pra gente já fazer a sobrancelha. Que é o que eu vou fazer aqui. Tá curtinho, mas já dá pra fazer aqui. Ó, então, a sobrancelha, nós vamos fazer, por incrível que pareça, é nesse pontinho aqui que nós estamos, tá? Eu vou subir pra gente poder baixar um pouquinho e ela ficar, né, um pouquinho acima. Ó, então, a gente começa na segunda carreira acima do olho e aí nós vamos mover 3 pontos. E nós vamos pegar na carreira de baixo, ó, então, eu inseri na carreira de cima e a gente vai descer uma carreira pra fazer a sobrancelha. Lá do outro lado, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente pega... Ai, o meu não vai dar. Que coisa. Espera aí que nós vamos fazer de novo. Vou cortar esse fio aqui, vou pegar um fio maior pra fazer a sobrancelha. Achei que ia dar. Peguei um fio maior. Ó. Agora sim vai dar certo. Vamos inserir aqui num ponto aleatório. E aí, a mesma coisa. Daqui. Pra cá.
Agora aqui, vou até escorar a cabeça dele aqui pra ficar um pouquinho maior, mais alto, aliás, maior não, mais alto. Nós vamos cortar aqui essa barba, tá? Então, ele não tem a barba muito longa, tá? Então, a barba bem pertinho do queixo. Então, geralmente eu penteio essa barba. E a partir disso a gente vai começar a fazer o corte. Esse é o momento que particularmente eu adoro fazer, tá? Então, vamos cortar. Se você quiser dividir. E vamos tentar aqui acompanhar o formatinho do rosto dele. Aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque eu fico com a câmera bem na minha frente, então assim, eu não tenho muita noção se tá reto, porque eu não consigo ver de cima. Mas eu vou tentar fazer aqui o mais reto possível, tá? Pra você que tá fazendo aí, você já faz ele bem retinho. Opa! Olha só como já muda toda a feição com a barba menor. Eu não sei se a gente reduz um pouquinho mais. Acho que nós vamos reduzir mais um pouquinho para ficar um pouco do pescoço à mostra. Então, nós vamos fazer o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento, a gente vai cortar essa barbinha em V, tá? Então, mesma coisa. Cuidado para não cortar muito. Eu vou cortar mais um pouquinho. E aí, é assim. Então, a gente corta um pouquinho, observa. Se tiver bom, a gente para. Se não tiver bom, a gente corta mais um pouquinho de novo. E assim vai até ficar bom. Por isso que é importante a gente pentear bem a barba pra ficar tudo retinho. Tá ficando bom. Deixa eu cortar. Ficaram uns fiozinhos aqui embaixo que não foram cortados. Deixa eu dar uma penteada neles aqui. Gente, eu amo fazer isso aqui. Vocês não têm ideia. Eu acho que em outro momento da minha vida, eu acho que eu teria virado cabeleireira, alguma coisa assim. Porque é uma das partes que eu mais gosto de fazer nesses amigurumis, é ajeitar o corte de cabelo. Nossa! E nesse caso aqui, né, o cortezinho da barba. Então, aqui é só a gente ajeitar pra ficar certinho. Se você quiser fazer a barba reta também, você faz, tá? Mas eu acho que assim, ela um pouquinho em V, eu acho que fica com estilo um pouco diferente. Eu acho que dá uma cara diferente pro amigurumi. Então, eu acho que é isso. Ai, que lindo, gente! Olha, e o cabelo? Eu resolvi dar uma penteada nele aqui pra baixo, tá? Porque ele realça mais a carequinha dele aqui, tá? Penteando pra baixo. Então, a gente penteia pra baixo e coloca aqui pro ladinho, atrás da orelha. E aí, a gente põe bem pra baixo aqui, porque aí ele já meio que emenda aqui na barba, por trás da orelha. E aí, já dá um efeitinho bem bacana. E é bom que o fio que eu tô usando aqui é o mesmo fio amigurumi, então ele acaba ficando, né, do jeitinho que a gente coloca. O cabelinho aqui atrás, a gente não vai cortar, tá? É aquele tamanho mesmo que nós fizemos. E aí, ele vai ficar assim. Só a gente pentear e ajeitar. Gente, é isso. Olha, o nosso São Francisco, né? Fiz aqui a sobrancelha, né? Tá toda certinha ali. E não sei se aqui a gente coloca. Eu vou colocar um fiozinho aqui, ó, pra tampar
essa parte que ficou branca aqui, apesar que ele é meio carequinha, né? Eu vou pensar aqui se eu vou colocar, tá? E aí, se eu colocar, eu falo pra vocês se eu coloquei ou não, tá bom? Aqui eu fiz algumas modificações aqui, depois que eu fiz o corte, tá? Eu coloquei mais uma carreirinha aqui no queixo, que eu achei que o queixo tava muito pelado aqui, então eu coloquei uma carreirinha a mais, tá? Aqui no queixo, tá vendo que até tá um pouco maior, mas é só uma carreirinha de fios aqui em cima do queixo, né? Porque tinha só... Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Ó, tinha só essa carreirinha de baixo, eu achei que ela tava muito embaixo, e aí eu acrescentei mais uma, e agora eu vou recortar ela aqui do mesmo tamanho da outra. E eu troquei também a cor da boca, tá? Então, eu coloquei aqui um fio preto, porque eu achei que o outro fio tava muito apagado, tá? Então, eu já deixei o lembrete lá atrás pra vocês colocarem o fio já a boquinha preta. E aqui, ó, pra ela ficar um leve sorrisinho, não ficar aquele ponto no meio, eu vou dar uma micro gotícula de cola, tá? Bem pequenininha, vou passar até aqui num alfinete pra gente colocar ali, pra fazer uma leve expressão de sorriso naquela boquinha sem ficar um ponto aparecendo. Ó, então coloquei bem pouquinho. E aí nós vamos passar aqui embaixo essa cola. E nós vamos trazer o fio pra cima dessa cola, pra ele ficar aí com essa expressão de sorriso. E aí, a gente faz isso sem precisar fazer um ponto aqui no meio, tá? Então, é só segurar um pouquinho. Aqui. Falta arrematar essa boquinha. Vou dar um nozinho aqui, esconder o fio e vou cortar essa barba que eu acrescentei. E já volto pra gente finalizar essa parte. Está aqui finalizado o nosso rostinho. E aqui a medida da barba é fazer com que o pescoço fique aparecendo, tá? Então, fica aqui um dedinho mais ou menos de pescoço. Então, a medida real da barba seria essa, porque ele não tem a barba longa, tá? Então, a barba, ela só acompanha o rostinho do nosso São Francisco. Então, o pescocinho dele precisa ficar completamente à mostra, tá? Então, a gente precisa cortar, contornando aqui o rosto e aparar aqui embaixo para que fique bem rentinho mesmo aqui ao pescoço e bem rentinho ao queixo, né? Perdão, bem rentinho ao queixo e o pescoço fique à mostra. Gente, olha que coisinha mais fofa, mais lindinha. Eu estou apaixonada, amando esse resultado. Então, mais uma parte pronta. Vamos terminar o nosso São Francisco. Aqui eu fiz alguns ajustes, tá? Então, eu acabei tampando aqui aquela partezinha do cabelo, né? Porque essa parte aqui que ele não tem cabelo é uma careca proposital, tá? Então, eu resolvi tampar essa parte da frente. E agora a gente vai fazer o detalhezinho aqui no olho. Eu tô aqui com fio branco, então eu vou inserir aqui em qualquer parte aleatória, eu vou inserir desse lado aqui. E aí, nós vamos fazer um detalhezinho aqui embaixo do olho, que é opcional também, tá? Se você não quiser fazer, não precisa, mas super recomendo porque dá todo o charme na peça. Então, a gente deixa um pedacinho de fio aqui para poder arrematar. E aí, nós vamos pegar e inserir a agulha do outro lado do olho, tá? Então, nós vamos inserir o fio, né, passando de um lado pro outro no olho e do outro lado, no outro olhinho, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente insere o fio aqui e na lateral do outro lado. E agora, a gente já sai com o fio lá onde nós entramos
você tiver uma agulha maior, já facilita muito. Como a minha é pequenininha, eu tenho que ir por partes. E agora é só a gente posicionar para que essa partezinha branca, ela fique embaixo do olho certinho. Então, é isso, é só pra dar um detalhezinho mesmo, agora é só dar o nozinho e arrematar o fio. E aqui também nós vamos fazer um detalhe ligando aqui a barba, né, fazendo a costeleta aqui, ligando a barba ao cabelo. Então, eu vou inserir aqui na parte de cima da cabeça mesmo. E aí, nós vamos pegar bem na partezinha de baixo do cabelo, porque aí quando a gente colocar o cabelo aqui por cima vai ficar tampadinho, a gente não vai ver da onde sai o fio. E aqui a gente vai descer até o primeiro fio aqui que a gente inseriu na orelha. A gente vai subir no mesmo lugar. Descer novamente. Nós vamos fazer isso 2 vezes, 2 fios já é suficiente. E aí, a gente vai lá pro outro lado, fazer a mesma coisa do outro lado. Finalizado, então, todos os detalhes aqui do rostinho, costeleta feita, detalhezinho embaixo dos olhos feitos, então, tá pronto o nosso rostinho. Vamos fazer o pássaro. Eu fiz esse primeiro aqui na cor branca. Eu usei o fio Anne. Agora, eu vou fazer um bege, tá? Porque são 2 passarinhos. Então, eu tô usando aqui o fio Anne. Essa aqui é a cor 7684, mas você pode fazer ele da cor que você quiser. A agulha que eu tô utilizando é a 1,75 para ele ficar bem pequenininho. Nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar, colocar aqui o nosso marcador. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Então, a gente finaliza a segunda carreira com 9 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos, tá? E aqui nós vamos fazer 2 carreiras com 9 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
E nós vamos fazer mais uma carreira com 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui por último 9. Agora a próxima carreira é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição. E vamos repetir. Um ponto baixo, uma diminuição. E novamente, um ponto baixo. E por último, para finalizar a carreira, uma diminuição. E agora a gente vai dar uma pausa para colocar enchimento. Como é uma peça pequenininha, não precisa muita coisa, tá? Então, só um pouquinho de enchimento já é suficiente. E agora, vamos continuar. Então, fizemos aqui uma diminuição, né? Uma carreira de diminuições e ficamos com um total de 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, são 6 aumentos ao todo. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E aqui no último ponto é o nosso sexto aumento. Então, nós fechamos esta carreira com um total de 12 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer aumentos também. É um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, é só repetir. Um ponto baixo, um aumento. E no final dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, ó, carreira finalizada. Fizemos 18 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras com 18 pontos baixos, cada uma delas. Tá? Então, 2 carreirinhas com 18 pontos baixos. Vou fazer as 2 e já retorno para a gente continuar. Terminadas aqui as 2 carreirinhas, então, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de diminuição. É um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E é só repetir. Um ponto baixo, uma diminuição e manter esse mesmo padrão até o final da marcação. Chegando aqui na última diminuição dessa carreira, e nós ficamos com um total de 12 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora, é um ponto baixo e uma diminuição novamente. Um ponto baixo e uma diminuição e repetir por toda a volta. Um ponto baixo,
uma diminuição, novamente, um ponto baixo, uma diminuição, e por último, um ponto baixo, e aqui a última diminuição. E nós fechamos aqui com um total de 8 pontos baixos. E é o que nós vamos fazer aqui na próxima carreira. 8 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições. 1, 2, 3, 7 e aqui por último 8. Agora nós vamos dar uma pausa e colocar o enchimento. Enchimento colocado, agora vamos fazer a cauda do nosso passarinho. Nós finalizamos aqui com 8 pontos baixos e agora nós vamos juntar as duas partes e vamos fazer 4 pontos baixos. Ó, juntamos aqui as duas partes e aí a gente já faz aqui, ó, no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, né, juntando os dois, mais um ponto baixo. Depois no terceiro, pegando as 4 alcinhas, mais um, ó, então 3. E aqui por último, 4 pontos baixos. Vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho. Aqui nós vamos fazer 4 aumentos. Então, em cada ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, é um aumento em cada ponto. E aí, no final, nós teremos 8 pontos baixos aqui na cauda. Agora, vamos finalizar a nossa cauda, né? O rabinho aqui do nosso passarinho. Nós vamos fazer 2 correntes, vamos virar e vamos fazer 2 meio ponto alto aqui nesse primeiro ponto, tá? Então, nós vamos dar uma laçada na agulha, inserir lá no primeiro ponto. Ficou 3 alcinhas na agulha, a gente puxa as 3 de uma vez só. Agora, a gente vai pular um ponto, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, tá? Então, um ponto baixíssimo. Agora, laçada na agulha, no próximo ponto, nós vamos fazer 3 meio ponto alto de novo. Ó, 2, 3. Aí, aqui, novamente, nós vamos pular um ponto e vamos fazer... Tá bem juntinho aqui, ó. Vamos pular esse ponto, fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Laçada na agulha, no próximo ponto, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. E agora, um ponto baixíssimo no último ponto. E finalizamos aqui, então, a nossa cauda. Corta um pouquinho mais longo para poder arrematar o fio. Base do nosso passarinho está pronta. Esse segundo passarinho, eu vou fazê-lo com a asa aberta, né? Esse primeiro aqui tá com a asinha fechada, então eu vou ensinar a fazer esse tipo de asinha aqui, e aí depois a gente faz a asinha que de fato vai para esse daqui, tá? Vamos fazer a asinha, ela é bem facinha de fazer, bem rapidinha. Nós vamos começar com um anel mágico, vamos fazer um ponto baixo aqui no anel mágico, ó, então um ponto baixo, meio ponto alto, é uma sequência de pontos, tá? Então, um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto. Agora, um ponto alto duplo, eu vou dar 2 voltas na agulha.
Vou puxar 2 laçadas por vez, puxei 2, agora puxei mais 2 e por último puxei as outras 2. Agora nós vamos fazer um ponto alto triplo. Então, se é triplo, nós vamos dar 3 voltas na agulha, tá? Não fica desesperada não que vai dar certo, ó. Puxou a laçada e agora do mesmo jeito, vamos puxar 2 laçadas por vez. Então, puxamos uma vez, né? Puxamos 2 laçadas, segunda vez, puxamos a terceira vez, sobrou 2, puxamos a última vez. Agora, nós vamos fazer um picô com 2 correntes. Então, 2 correntinhas, vamos prender aqui na base, ó, bem na base, entre o ponto alto duplo e o ponto alto triplo. Prendemos. Agora, nós vamos fazer de novo um ponto alto triplo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer o contrário, para dar o aspecto de asa. Então, um ponto alto triplo, eu dei 3 voltas na agulha, aí o mesmo procedimento, 2 alcinhas por vez. Puxamos uma, puxamos 2 vezes, 3 vezes e por último. Agora, é um ponto alto duplo, então eu só vou dar 2 voltas na agulha. Puxar 2 laçadinhas por vez. Puxamos uma vez, puxamos 2 vezes, puxamos a terceira vez. Agora, um ponto alto normal, então é só uma laçada. Agora, meio ponto alto, uma laçada e puxo as 3 juntas. E agora, um ponto baixo. Ó, então a nossa asinha ficou assim. Aí, nós vamos puxar pra fechar ali o anel mágico. Ó, e aí a nossa asinha ficou com um biquinho aqui, ó, fazendo a ponta da asa. E aí, pra finalizar, pra ficar fechadinho aqui, bonitinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos. Ó, então, no primeiro ponto baixo aqui, a gente faz um ponto baixíssimo. E agora sim, né, se quiser dar mais uma puxadinha aqui pra fechar bem o anel mágico, ó, aí ficou assim. Aí, é só a gente cortar, fazer a outra igualzinho, arrematar. Aí, você tem 2 opções. Ou você costura, tá? No pássaro, que ela vai ficar assim, ó, igual o branquinho, tá vendo? Ou você pode colar, tá? Esse aqui, como é uma peça bem pequenininha, eu colei, tá? Então, eu colei e deu super certo também. Então, é só, né, se você quiser costurar, você costura. Se você quiser colar, dá super certo também, tá? E é só posicionar direitinho as 2 asinhas, né? Observa se elas estão alinhadas certinho pra que não fique torto. Agora, nós vamos fazer a parte do olhinho e do biquinho, tá? Então, vamos fazer o olhinho primeiro. Pra fazer o olhinho, eu vou usar um fio preto. Esse aqui que eu tô usando é o fio Charme, tá? Ele é um pouquinho mais fino do que o fio Amigurumi, tá? Então, é o Charme preto. Mas você usa o fio preto que você tiver disponível, com o Amigurumi também dá pra fazer. Então, nós vamos verificar aqui qual que é a parte que a gente vai colocar pra cima do nosso passarinho. Lembrando que o pra cima é o direito da última carreira que a gente fez aqui do rabinho, tá? Então, aqui é desse babadinho aqui, então essa parte aqui. Então, eu vou colocar essa parte do rabinho do direito pra cima. Então, eu vou fazer os olhinhos aqui na lateral, ó. Então, eu vou inserir aqui embaixo. E aí, os olhinhos, eu não vou fazer marcação não, tá? Eles vão ficar na lateral, ó, igual eu fiz esse aqui, na lateral da cabeça, tá? Então, vai no olhômetro mesmo. Se você tá começando e quiser fazer a marcação, fique à vontade para fazer a marcação, coloca o alfinete. E aqui nós vamos fazer o mais redondinho possível, tá? Então, eu só tô pegando aqui, ó, passando por cima de um pontinho só, ó, um pontinho só. E aí, eu já vou lá pro outro lado, e aí eu tento pegar a mesma direção. Ó, e aí eu vou puxar bem, não vou puxar tanto, porque senão ele vai sumir muito, mas pra que ele fique o mais redondinho possível. E aqui do outro lado, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, ó. Um pontinho só, e aí eu já saio aqui aonde eu entrei pra poder arrematar. Agora é isso, vamos amarrar.
uma pecinha pequena, então às vezes é até um pouco mais difícil da gente esconder todos os fios, porque nem tem muito espaço pra gente esconder todos os fios, né? Mas a gente consegue. No final dá tudo certo. Então, a gente corta ali. Dá mais uma puxadinha pra sumir, corta de cá. E o que sobrou a gente coloca tudo pra dentro. Agora a gente pega aqui a nossa agulha e vai ajeitando, que não ficou muito bem ajeitado. Ó, então olhinhos feitos. Agora falta o biquinho, né? O bico, nós vamos fazer com fio laranja. Esse fio aqui eu tô sem o rótulo dele, mas é o fio amigurumi mesmo. E eu vou utilizar essa mesma agulha aqui, tá? Nós vamos fazer correntinhas. Então, é bem tranquilo pra fazer o biquinho também. Então, lembra aí, localiza a parte de baixo. E aí, no meio dos olhinhos, na parte de baixo, a gente vai inserir a nossa agulha num ponto. E aí, nós vamos fazer correntinhas. Ó, prendi, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas já é suficiente, porque ele é um passarinho pequenininho. Vou fazer mais uma para ele ficar um pouco mais bicudinho. Ó, então, eu vou procurar o pontinho aqui do lado e vou prender, fazer um ponto baixíssimo, prendendo no pontinho do lado. Aí, agora, o que que a gente faz? Usa a nossa agulha de tapeçaria pra gente poder esconder todo esse fio laranja que ficou pra fora. E agora aqui, pra não ficar essa partezinha aberta aqui, ó, nós vamos dar um pinguinho de cola aí dentro, pra ele ficar fechadinho. Então, eu vou pegar aqui um alfinete, vou colocar... Nossa, meu alfinete tá muito torto esse daqui, mas vai ele mesmo, ó. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui no alfinete. Acho que foi até muito. E aqui, ó, nós vamos colocar esse pinguinho de cola dentro do biquinho. E a gente espalha essa cola dentro do biquinho e agora a gente aperta esse biquinho e tira o excesso de cola. Aperta e fica segurando um pouco, né, pra ele fixar muito bem. Ó, e aí o biquinho fica assim. Então, agora é só a gente cortar todo esse excesso. Ajeitar aqui todo mundo. E o nosso passarinho ficou assim, falta só as asas. Vamos fazer o outro modelo de asa, que é o que eu realmente vou usar nessa pecinha aqui. Ai, gente, tá ficando lindo, né? Tô apaixonada. Pra fazer o nosso segundo modelo de asinha, é esse aqui. É bem facinho também. Nós vamos começar aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos fechar. E agora aqui a gente vai trabalhar em carreiras de vai e volta, tá? Nós vamos fazer aqui uma corrente e vamos virar o nosso trabalho. E aqui nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, primeiro aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento,
quinto e aqui por último o sexto aumento. Próxima carreira é ponto sobre ponto, então nós vamos fazer 12 pontos baixos, tá? Então, sem aumento e sem diminuições. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer a finalização da nossa asa. Nós vamos fazer, então, 2 correntes, vamos virar, e nós vamos fazer mais 3 meio ponto alto nesse primeiro ponto. Então, aqui fizemos 2 e mais um, tá? Então, aqui contando, essa primeira corrente aqui vai contar como meio ponto alto. Nós vamos pular um ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. Laçada na agulha, no próximo ponto, 4 meio ponto alto. Então, 2, 3, 4. Aí, a mesma coisa. Pula um ponto, no segundo insere a agulha, faz um ponto baixíssimo, laçada, próximo ponto, 4 meio ponto alto. E aí, a gente vai repetir esse padrão até chegar lá no final. 4 meio ponto alto, pula um ponto, faz um ponto baixíssimo no próximo. E novamente, 1, 2, 3, 4. Pula um ponto baixíssimo aqui no último. Agora, para fazer um acabamento aqui, a nossa asinha ficar bem bonitinha, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, atravessando aqui de um lado para o outro, só para dar um acabamento melhor na nossa asinha, para ela ficar bem certinha, bem bonitinha, tá? Então, sem segredos, é só fazer ponto baixo até a outra extremidade. Chegando aqui no final, é só cortar o fio e arrematar. Aí, aqui, se você for costurar, deixa o fio mais longo. Se você for colar, pode deixar o fio mais curto, tá? Não tem necessidade de deixar o fio tão longo assim. Agora, é só esconder o fio na asa e está pronta a nossa asinha. A outra é feita do mesmo jeito, tá? Essas asinhas aqui, eu resolvi costurar ele com as asinhas abertas, tá? Então, é só alfinetar com as asinhas aqui do ladinho, ó. Então, bem no meio do corpinho, né? Então, marca certinho o meio, né? Verifica se as asinhas estão na mesma altura. E aí, depois que elas já estão alfinetadas, é só a gente costurar, tá? E pra costurar também não tem segredo. Então, eu inseri a agulha aqui embaixo, deixa um pedaço de fio pra gente arrematar depois. E aí, a gente passa numa alcinha da asa e prende no corpo. E aí, vai fazendo esse movimento de prender na asa e prender no corpo em todos os pontos. Prende na asa, prende no corpo. Passa na asa novamente e no corpo. E assim vai as duas asinhas, lembrando de puxar bem para sumir aqui a costura, para a costura ficar bem disfarçadinha e o acabamento ficar o melhor possível. Então, eu vou costurar essa daqui, terminar, arrematar e vou costurar a outra e volto aqui pra gente finalizar. Finalizado a nossa costura, então as asinhas ficaram assim. Nosso pássaro de asinhas abertas ficou assim. E a segunda peça, o outro pássaro com a asinha fechada, tá? Então, 2 peças prontas. Agora, nós vamos fazer o acabamento do nosso São Francisco. E aqui, eu fiz em off-white
um total de 130 correntinhas, tá? Então, 130 correntinhas e finalizei aqui com uma pedrinha, tá? Você pode colocar aqui o acabamento que você quiser, tá? Eu coloquei só uma pedrinha bem simplesinha aqui e dei um nozinho e cortei o fio, coloquei nas duas pontas. E agora, né, a gente vai colocar aqui na cintura. E ele tem um tercinho também, né? Só que o tercinho é um tercinho escuro, né? Um tercinho com as pedrinhas de madeira, né? Então, para imitar isso, eu fiz aqui um tercinho usando linha de pipa. Eu peguei esse outro tercinho que já é comercializado, e aí eu peguei só essa partezinha de baixo, tá vendo? Só essa partezinha que tem a cruz, e usei linha de pipa e alternei com pérolas e miçangas, tá? Essas aqui são pérolas número 6, se eu não me engano, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor, se você quiser utilizar o pronto. Então, você faz o que ficar mais fácil, né, que for mais viável e utilizando o material disponível, né, que você tem na sua cidade ou que você tem na sua casa, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão, como eu sempre falo, esse é um canal de inspirações, então observe, inspire, se você quiser fazer igual, fique à vontade, e fique à vontade também se você quiser fazer diferente. Então, agora aqui é só a gente colocar na cintura. Essa quantidade dá pra dar 3 voltas. A gente vai ter que colocar já aqui o nosso tercinho. Já dei o nozinho aqui, e aí é só ajeitar o cintinho, ajeitar aqui a posição do nó. E agora nós vamos colocar os pássaros nas mãozinhas do nosso São Francisco. Então, nós vamos pegar esse bracinho direito, nós vamos dobrar pra cima. Então, nesse primeiro bracinho, a gente vai fazer essa dobra aqui pra cima, tá? Então, vai ficar assim. E no outro bracinho, nós vamos dobrar só a mãozinha um pouquinho pra frente, pra ela ficar mais ou menos assim, tá? Então, é só um pouquinho pra frente, tá? Então, aqui o bracinho e aqui a mãozinha. Então, ela vai ficar assim. E agora, nós vamos fixar os pássaros nessas mãozinhas. Aqui tem um detalhe nessa cordinha aqui do cinto, e são 3 nozinhos que tem uma representatividade para a ordem dos franciscanos, que representa pobreza, castidade e obediência. Então, são nozinhos, nó cego mesmo, aqui nessa cordinha, tá? Eu não vou fazer no meu, porque a cordinha ficou um pouco curta aqui do jeito que eu coloquei, mas se você quiser, né, fazer uma representação bem fiel, pode fazer os 3 nozinhos aqui, que vai ficar bem bacana também. Sobre o passarinho, eu fiz um passarinho mais colorido para dar mais destaque, porque esse aqui que eu tinha feito, eu não me dei conta que era o mesmo tom de pele, tá? Então, muito parecido com a tonalidade da pele, então ele vai sumir aqui na mãozinha, tá? Então, eu fiz esse outro bem coloridinho aqui, pra colocar na mãozinha dele, tá? Mas aí você pode fazer o passarinho da cor que você achar mais conveniente, fazer ele todo de uma cor só, então fica a seu critério também. E agora a gente vai fixar esse pássaro na mãozinha aqui do nosso São Francisco. Então, assim, esse pássaro que tá com a asinha aberta, nós vamos colocá-lo um pouquinho viradinho pra frente, tá? Mais ou menos aqui. Eu vou alfinetar primeiro antes de colar. Ó, então, ele vai ficar assim na mãozinha do São Francisco, viradinho pra frente. Esse outro branquinho, com a asinha fechada, ele vai ficar de ladinho.
Ele vai ficar assim. Deixa eu alfinetar também, pra poder mostrar pra vocês. Ó. Depois a gente pode até ajeitar a mãozinha dele aqui, para que o passarinho fique um pouquinho mais retinho, tá? Mas a ideia é que ele fique assim na mãozinha do nosso São Francisco. Então, agora não tem muito segredo, né? Depois que a gente já alfinetou aqui a posição certinha dos passarinhos, é só colar, tá? Então, a cola que eu sempre utilizo é essa cola de silicone, mas você usa a que você tiver disponível e que você tem costume de usar nos seus trabalhos, tá? Então, eu vou colar e já volto para mostrar o resultado para vocês. Então, tá aqui, já colei todos, tá aqui com o alfinete secando. E agora, nós vamos colocar aqui a nossa etiqueta, a manita crochê. Como ficou o seu São Francisco? Você gostou de executar essa peça? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Ah, e se você quiser me mostrar essa foto, não se esqueça de me marcar lá nas redes sociais, principalmente lá no Instagram ou no Facebook também, que eu vou adorar ver o resultado da sua peça. Muito obrigada por ter assistido até aqui e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Ajuda a disseminar a sementinha Manita Crochê por aí. Muito obrigada novamente e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!